muito na correção, não, confesso a vocês. Mas já no do questionário, toda a correção que eu estou fazendo, vocês vão ver que vai ter uma observação. Se, porventura, você teve algum equívoco na questão 1, 2, 3, aí vai ter lá. Questão 1 era para ter sido assim, entendeu? Vai ter lá uma observação. Na aula de terça-feira, nós vamos iniciar já fazendo uma revisão geral. Não fiz ainda porque falta algum outro colega, está dando mais uma chance e tal. Esse período, infelizmente, né, a gente tem que ser realmente dessa forma. A gente compreende, tem gente que não tem computador em casa, no celular, então a gente tem que ser compreensível, sim, nesse momento, sabe? Eu acho que é importantíssimo. Eu estou sonhando para que tão logo seja liberado, a gente volte a ter nossos encontros presenciais, mas já fica um compromisso de que, se efetivamente não voltar até junho, entendeu? Em julho, nós vamos fazer algumas aulas presenciais de revisão, viu? Isso aí nós vamos fazer, eu vou pedir sala emprestada na Unifor, nós vamos tirar um horário à noite para todo mundo, tá entendendo? Eu acho que a universidade deve fazer isso, mas se porventura ela não fizer, nós vamos fazer, sim, algumas aulas de revisão presenciais, viu? E nesse ano nós vamos fazer. Nesse ano a gente ainda vai se encontrar fisicamente, pode ter certeza disso. É um compromisso meu, de graça, não quero que cobre nada, quero só que vocês saiam entendendo o objetivo. Ok, meus queridos? Então, não fiquem preocupados, a gente vai não voltar hoje, não sei quando é que a gente volta, certo? Então, vamos tocando a coisa, quando der a gente volta. Se voltar só em julho, agosto, não se preocupe não que em agosto eu vou fazer um mini curso na Unifor, gratuito, para a gente poder fazer uma revisão do que a gente vem discutindo aqui pelo Google Meet, beleza? Gente, na aula passada, a gente conversou com vocês, certo, sobre tema relevantíssimo, condições da ação. Para acompanhar vocês mesmo, tudo para ti relevante. Olha, a gente só estudou coisa importante, competência, elementos da ação, mais ou menos, condições da ação, extremamente importante. Vai aparecer aí daqui para frente, entendeu? O entendimento, se tem a presença das condições. Por que são condições? Condições é algo que vai influenciar, é algo que condiciona. Não está dizendo, ó. Elementos é algo que estrutura. Né? Nós vimos os elementos. Partes, causas de pedir e pedido. E a gente viu que as condições é algo que vai influenciar o desenvolvimento desses elementos. Por isso que o nome condições vai condicionar, vai depender delas. Entendeu? A existência do interesse de agir, que é aquele interesse que eu demonstro que o direito perseguido ele me pertence e eu tenho algo que me satisfaça. A legitimidade sou eu, legitimidade, quer dizer. Então, legitimidade de agir é porque o direito me pertence. O interesse, a satisfação que vier aquele resultado, ele é favorável a mim ou desfavorável. O interesse. Então, tem que ter a legitimidade, eu sou a parte legítima de causa. A parte que o direito me pertence. O interesse jurídico ali, o resultado que porventura venha favorável a mim ou desfavorável, seu interesse. Então, são as condições da ação, segundo a teoria eclética de Lieberman, né? A teoria eclética, que é a que predomina no Código de Processo Civil. Nós citamos para vocês o artigo 485, inciso 6º. E nós falamos que o 485, ele fala de que lá, gente, sentença terminativa. Mas tem dois tipos de sentença. A sentença terminativa do 485 e a sentença definitiva do artigo 487. A sentença terminativa, quando termina, termina. Mas não definiu. Entendeu? Já a 487, a sentença define. Resolve o conflito. Do 485, ela termina, por isso que é terminativa. Define. Não resolve o conflito. A do 487 do Código de Processo Civil resolve. Por isso que o nome dela é definitiva. As condições da ação, segundo Lieberman, pela teoria eclética, que é a que predomina no nosso ordenamento, teoria eclética de Lieberman, ele diz que as condições da ação, a análise delas tem que ser feita no sentido formal. A não existência do interesse de agir, a não existência da legitimidade vai culminar com o quê? De acordo com o artigo 485, inciso 6º. Extinção do processo sem resolução de mérito. Não resolveu, terminou, por isso que é terminativo. Então, vai aferir
no aspecto formal, na forma, o mérito, o sentido, o conteúdo não foi apreciado. Na sentença definitiva é. Segundo o Lieberman, as condições têm que ser aí, entendeu? Então ele diz isso. A teoria eclética. O contraponto dessa teoria eclética é a teoria da asserção. A teoria da asserção, que predomina no Superior Tribunal de Justiça, segundo as decisões que houveram no STJ, não é que ela afaste a teoria eclética, até porque o Código de Processo Civil contra a teoria eclética, dizendo que as condições da ação, segundo o artigo 17, que a gente viu lá passada, estão presentes no 485, inciso 6º. As condições de ação são algo que condiciona, e vai influenciar o desenvolvimento do processo, né? Interesse e legitimidade. A teoria da asserção que o STJ, Superior Tribunal de Justiça, passou a contemplar, ela fala o seguinte: eu tenho que ter as condições da ação, mas quando a análise das condições ela é feita de uma maneira mais aprofundada pelo juiz processante, de uma maneira mais detida, certo? Ela passa a ser a análise só no aspecto meramente formal e passa a ter um efeito no direito material, no próprio conteúdo, no próprio conflito. Quando se, porventura, rejeita-se uma ação ali, rejeita-se no artigo 487, inciso 1º, uma ação com base nas condições, mérito. Então, a teoria da asserção, ela contempla um plus em relação à teoria eclética. Não é que ela afaste a teoria eclética, ela aperfeiçoa, entendeu? Ela dá um aperfeiçoamento e diz, olha, quando as condições estão analisadas de uma forma mais profunda, certo? Elas vão, não vai ser a teoria eclética, vai ser a teoria da asserção, segundo o Superior Tribunal de Justiça. Pela teoria eclética, as condições é no aspecto formal. Não entra no mérito, não entra no conteúdo, não entra no conflito, não entra na análise do cerne da controvérsia, do direito propriamente. Se houver uma análise mais profunda, o STJ diz, epa, não é eclética, não, é asserção a teoria, o nome, porque se aprofunda, afere a profundidade das condições, certo? Então, nós temos duas teorias que predominam, a eclética pelo STJ, ou a eclética pelo Código de Processo Civil, e a asserção pelo STJ. Ok, gente? Então, nós vimos isso na aula passada, nós vimos que aquelas outras teorias, na aula passada, né, que a gente viu aquelas outras teorias que influenciaram onde nós estamos hoje. Nós vimos a teoria imanentista ou civilista, que a gente dizia que a ação se confundia com o próprio direito. Por isso aquela terminologia, lei adjetiva e lei substantiva, né? Nós vimos a teoria da ação autônoma e concreta. Começou-se a definir que a ação deveria ter uma autonomia perante o direito material, né, nessa ação autônoma. Na teoria da ação como direito potestativo, ela dizia, e ainda é, que a ação ela traz um caráter obrigacional. Eu tenho um lado adversarial, eu tinha que ter um adversário do outro lado, pela ação como direito potestativo. E a ação como direito abstrato, que é o que é hoje, que a ação ela não traz algo já de concreto no início, não. A ação ela traz situações que vão ser apreciadas no processo, por isso que ela é abstrata, ela é subjetiva. E que no final vai ter uma decisão apurando o que foi apresentado ali no processo. E decidindo, o Estado juiz decidindo. Por isso que ela é abstrata. A teoria eclética ela é abstrata, só que tem que ter a presença das condições da ação para poder prosseguir. Na teoria da asserção, eu tenho as condições, mas se tiver uma análise mais aprofundada, isso não vai ser formal, vai ser no mérito. Então, foi as teorias que a gente viu, né? A gente viu lá sobre teoria da ação. Tá? Hoje, gente, entrando no conteúdo de hoje, nós vamos estudar a classificação ou as classificações das ações. A ação ela tem que ter uma classificação, ela tem espécies, e tem espécies de ação no ordenamento jurídico processual civil brasileiro. No aspecto processual civil, tem alguns tipos de ação. A classificação que estabelece a ação contra a sua natureza. Contra a natureza, a ação seria de dois tipos, real e pessoal. Contra a natureza, está aqui no chat, certo? Real e pessoal. A ação quanto à natureza, ela é real quando ela discute uma coisa, quando ela discute uma propriedade, por exemplo, a propriedade imóvel.
Ela é exemplo de ação real. Um escapião. O que é que eu quero no escapião? Eu quero que o Estado reconheça o meu direito a ser proprietário de um bem que eu já implementei alguns requisitos. Então, eu estou discutindo a propriedade, eu estou discutindo a coisa, eu estou discutindo a res real, coisa, discutindo propriedade imóvel. Quando uma ação tiver reflexo diretamente em registro, ação de natureza real. Ação de natureza pessoal, que é a mais comum, quando o reflexo é só interpartes. Não vai em relação à propriedade imóvel, não vai em relação ao registro. O efeito é interpartes. Há um aumento do patrimônio de quem ganha e uma diminuição do patrimônio de quem perde. Esse é o objetivo de uma ação de natureza pessoal. Há o quê? Uma parte ganha, a outra perde. A parte que ganha vai ser beneficiada, a parte que perde vai ser diminuída. Quando o reflexo é interpartes, não envolve uma propriedade imóvel, não envolve um registro, a ação de natureza pessoal. Por isso que se diz que, originariamente, as ações cíveis, em geral, elas são de natureza pessoal, porque elas refletem no patrimônio das partes. Por isso que, em regra, as ações cíveis, nós poderíamos dizer que elas são de natureza pessoal. Já de natureza real, quando envolve um bem, uma propriedade de um imóvel, o registro desse imóvel, aí seria uma ação de natureza real. Tá? Quando envolve uma coisa. A coisa é o principal efeito. Quando o efeito é entre partes, entre patrimônios, pessoal, exemplo, ação de indenização. Exemplo, ação de cobrança de alimentos. Todas são ação de natureza pessoal. Tá bom? Vamos para frente. Essa é a primeira classificação, quanto à natureza. Nós temos uma classificação que é mais relevante ainda, certo? Quanto à tutela jurisdicional perseguida. Segunda classificação, quanto à tutela jurisdicional perseguida. Quanto à tutela jurisdicional, a ação tem 3 classificações. Quanto à tutela jurisdicional. Está na apostila, eu acho que não está, mas está lá no... Vocês encontram essa classificação lá nos slides, slide 6, certo? Tem lá. Ação quanto à tutela jurisdicional, a tutela, a proteção que eu quero. Vocês lembram que quando eu fui estudar os elementos, não vi na apostila, professor, mas tem nos slides, slide 6, viu, Priscila? Então, gente, por isso que eu complemento slide e apostila. Quando efetivamente eu tenho os elementos da ação, eu falei para vocês lá, tá, do chamado pedido, né? Eu tenho um pedido imediato. O pedido imediato é a tutela jurisdicional, né, que eu falei? É a proteção que eu quero. O que é que eu quero que o Estado proteja? De alguma maneira. Então, quanto à tutela jurisdicional, certo? Nós temos 3 classificações. Nós temos a ação de conhecimento, classificação quanto à tutela. Conhecimento, nós temos a ação provisória ou cautelar. Nós temos a ação executiva. São os 3 tipos de ação que nós temos, segundo a tutela jurisdicional. Conforme a tutela jurisdicional. Ação de conhecimento, ação provisória ou cautelar e ação executiva. Quanto à proteção que eu quero. Conhecimento. Gente, a ação de conhecimento é a ação civil mais comum. É aquela que é oriunda, muitas vezes, da petição inicial. É aquela que eu dou ciência ao Estado juiz de que está havendo um conflito e eu está havendo uma lide e eu quero que a jurisdição resolva. Por isso que é a ação de conhecimento. Na ação de conhecimento, eu viso, enquanto parte da ciência à jurisdição, certo? De que existe um conflito e que eu quero que a jurisdição resolva esse conflito. Por isso que é a ação de conhecimento ou de cognição. A ação de conhecimento está aqui no chat. Ação de conhecimento ou cognição.
Quando a gente visualizar essa terminologia, cognição quer dizer ciência. A ação de conhecimento, ela desencadeia o processo de conhecimento, visa dar ciência, a cientificar o estado juiz de que há uma controvérsia, de que há uma lide, e eu estou buscando que o estado juiz me proteja enquanto parte. Então, a ação de conhecimento, que desencadeia o processo de conhecimento. Aí nós temos a ação provisória. Antigamente ela tinha o nome de cautelar. Hoje, essa ação provisória, ela combina a chamada tutela provisória. O que é a tutela provisória? Quando eu busco a jurisdição para garantir algum direito provisoriamente. Vou discutir esse direito, que eu vou buscar esse direito em uma ação de conhecimento principal. Eu vou buscar esse direito numa ação de execução, por exemplo. Então, a ação cautelar ou provisória, ela tem o caráter de provisoriedade. Geralmente, nessa ação cautelar provisória, nasce aquela figurinha que a gente introduziu chamada liminar. Liminar dá uma ideia que alguma decisão foi decidida inicialmente. Liminar dá uma ideia de início, né? Liminar. Então, dentro dessa ação cautelar ou provisória, eu tenho, por exemplo, a primeira tutela de urgência, quando eu preciso que algo seja decidido urgentemente, que eu não tenho que esperar um processo de conhecimento, que eu não tenho que esperar que a ação de conhecimento que desencadeia um processo de conhecimento, ela se desenvolva. Pode demorar 2 anos, 5 anos, 10 anos. Então, eu entro com ação cautelar para segurar alguma coisa. Certo? Por exemplo, uma empresa qualquer, um banco, sei lá, uma financiadora, está cobrando um valor de financiamento de um terceiro, de uma pessoa que é uma devedora. Certo? E chega a informação, e ela tem provas de que esse devedor está dilapidando seu patrimônio. Por que ele está fazendo isso? Para que lá na frente, quando for demandado, ele não tem como pagar esse débito. Ele não tem patrimônio para honrar esse débito. Né? Então, ele faz isso em conflito de deixar lá para frente, e lá na frente não tem nada. Então, ele começa a dilapidar. O que ele pode fazer esse banco? Entrar com ação, por exemplo, de busca e apreensão. Tudo bem. Ou então entrar com ação para que se determine o quê? Se determine o arresto, o sequestro, são medidas, gente, que se determinam para assegurar algum direito que eu vou reconhecer lá na frente. Onde é que eu reconheço os direitos? Onde é? Na ação de conhecimento. A ação de conhecimento, ela serve para reconhecer os direitos. Já na ação cautelar ou provisória, que tem 3 tipos, urgência e eu tenho urgência e evidência. Dentro da urgência, eu tenho uma antiga ação cautelar e tenho um antigo instituto chamado antecipação de tutela, que hoje eu não tenho mais. Hoje eu tenho uma tutela provisória. Essa tutela provisória, ela nasce como, gente? Através da ação cautelar ou provisória. Tem um caráter de provisoriedade. Tem um caráter de evitar o perecimento do direito. Tem que, no caráter de evitar a perda do direito que eu já ou vou ter reconhecido numa ação de conhecimento ou tive reconhecido numa ação de execução. Então, ela depende das outras. A provisória é para isso. O caráter de provisoriedade. Não pode se perpetuar. Ela não pode se perder eternamente. Ela tem um caráter provisório, urgente, emergencial, que o direito é muito manifesto. Então, isso é ação. Alguém pediu a palavra? A Priscila. Professor, quando vai entrar com a ação provisória, aí já entra direto nela, não passa pela do conhecimento, não é isso? Não, eu não sei se eu entendi a tua pergunta, Priscila, aí tu me repara, tá? Minha filha. Tá. Seguinte, a ação provisória, hoje em dia, antigamente, Priscila, eu tinha várias caixas no processo. Eu tinha uma caixa que se chamava processo de conhecimento. Eu tinha outra caixa que chamava processo de execução. Eu tinha outra caixa que se chamava processo cautelar. Atualmente não existe mais isso. Tudo é num só. Entendeu? Então, por exemplo, a ação provisória, ela pode ser ajuizada antes da ação principal. Entendeu? Como se fosse preparar uma ação principal. Tá? Então, tu entra com a ação provisória para que, antes que o juiz conheça todo o processo, se aprofunde com as provas, tem audiência, apresente todas as provas e tal, tu já tem elementos para pedir, por exemplo, excelência, eu tenho que ter isso uma liminar o mais rápido possível, eu tenho esse direito reconhecido, porque senão vai perecer. Por exemplo, o plano de saúde está negando o direito que eu tenho que fazer a cirurgia no máximo em 1 mês. Se eu não fizer essa cirurgia no máximo em 1 mês, eu posso até morrer. Então, você pede o quê? Uma ação de natureza provisória. Entendeu? Por si só, ela não vai se perpetuar. Né? Não vai poder
se perpetuar. Porque lá no início, Priscila, não sei se você lembra, a gente estudou um princípio chamado da primazia da decisão de mérito. Esse princípio da primazia da decisão de mérito, que é aquele objetiva, a ação de conhecimento. Ele objetiva que a justiça ela determine um mérito, ela aprecia a controvérsia. Essa ação provisória ela só serve para assegurar algum, para evitar o perecimento, a perda de algum direito, ou seja, ela segura algo que eu vou buscar numa ação de conhecimento ou algo que eu vou buscar numa ação de execução. Ela só serve para ser provisória. Entendeu? O caráter de provisoriamente. No mesmo juízo que vai realmente apreciar a ação principal. Uma depende da outra, é decidido junto ali. Primeiro, a provisória vem logo do início, né? Porque você pede logo, depois você entra dentro desse mesmo processo. Entendeu? O nome desse processo, gente, é sincrético, ou sincretismo processual, só para responder a pergunta ao princípio. Processo sincrético é que tudo junto, já tudo junto misturado, entendeu? Cada um tem seu papel, entendeu, Priscila? Não sei se antigamente eu tinha um processo de conhecimento, aí eu tinha, olha a confusão, tinha um processo cautelar, e se fosse o caso, eu tinha um processo de execução. Cada um andava sozinho, ó, sobre o mesmo objeto. O que foi que fez o nosso estado juiz, nosso ordenamento? Vamos juntar tudo junto. Hoje é num processo só. Deu para entender, Priscila? Deu. Quer dizer, então, que quando o juiz ele concede a provisória, mas dá continuidade no conhecimento, né? Só enquanto não se resolve, né? Exatamente, é assim mesmo. Agora entendi, é porque um colega meu, ele passou num concurso, mas aí ele assumiu por liminar. Pronto. Mas aí depois ele perdeu, mas isso aí era só por enquanto, né? Isso, exatamente. Ou precisa. Eu adorei. Isso mesmo. Entendeu? Então, assim, como lá na frente, o problema da provisoriedade é isso. Por isso que vê esse princípio do processo civil atual, o princípio para dizer, ó, juiz, vamos julgar agora. Porque senão vai. Esse teu colega ficou no prejuízo, foi não? Porque ele deixou de fazer. Perdeu. Não, perdeu, porque perdeu a causa. Perdeu o mérito. Foi. Até dela é provisoriedade. Por isso que você, quando for estudar isso, lá em processo cautelar, lá no quinto ou sexto semestre, você vai ver que só pode ser concedido em situações excepcionais. Não é tudo, não. Ser decidido, essas tutelas provisórias, as ações provisórias, somente quando o direito que você foi concedido, Priscila, ele for reversível. Se for algo que possa reverter. Se não puder reverter, o juiz processante tem que determinar que você dê uma garantia, como se fosse uma caução, entendeu? Você calcione, você dê uma garantia, entendeu? Porque se lá na frente você perder, vai fazer prejuízo para outra parte. Por isso que é provisório mesmo, tá certo? Isso é o tutela provisória. Então, sempre que lembramos o Tiago, sempre que lembramos da provisória, lembrança de urgência, né? Nem sempre, Tiago. Olha, Oi? Provisória e lembrar de urgência. Gente, deixa eu só responder aqui o Tiago. Entendam, gente. Provisória é o gênero que tem duas espécies: evidência e urgência. Quando é que é urgência? É urgente quando é algo que é muito... Ali tem que ser decidido, porque senão o direito vai ser perecido. Você vai perder. É o caso da cautelar e a tutela antecipada. O direito existe, ou então você supostamente existe, tanto que, Tiago, que o nome disso aí é cognição sumária. Cara, quando depois passa dos 40, aí tem que fazer assim, né? Cognição sumária. É algo sumário. É algo superficial essa análise. O juiz processante, ele não se aprofunda, entendeu? Ele faz uma análise pelas suas pequenas provas, uma análise perfunctória, como nome bonito, perfunctória, superficial. O nome desse contraditório, gente, para vocês ficarem bem inteligentes, chegar para a tua mãe, chegar para alguém da tua família e dizer, diferido. O que é o contraditório diferido? É posterior. É o contraditório que vem, Tiagão, quando tu chegar e falar para uma pessoa próxima sua, dizer contraditório diferido, é o contraditório posterior. Entendeu? Porque o juiz aí só faz uma cognição, uma análise sumária. É provisório, Priscila, é provisório, é sumário. Entendeu? E aí, eu tenho provisório, que é o gênero. Aí tem evidência e urgência. Urgência é porque é algo que vai perecer, muito urgente, muito imediato. A evidência é porque o direito que está sendo, de alguma forma, provado... Estão ouvindo, gente? Pronto. Quem mais está falando?
o direito que está, de alguma forma, provado, ele é muito claro. Ó, Priscila, como é que é a evidência? Eu entro com a ação contra a Priscila, certo? Ela não contesta. Ou então não... Porque na contestação, quando a gente for dar uma olhada, a gente vai dizer que lá tem um princípio que eu tenho que contestar tudo naquele momento. A hora é ali, senão eu vou perder. Aí a Priscila deixa de contestar umas partes lá. Eu faço um pedido lá, o juiz dizendo, aí, juiz, ó, reconheça aí, porque a Priscila não contestou, então ela concordou, ó. Então é evidente o meu direito. A tutela de evidência é quando o direito é muito evidente. Não é nada urgente, é porque você ou não questionou, ou as provas são muito concretas, aí não tem que esperar a finalização. O nome disso é a tutela de evidência. É evidente que você tem o direito de pertença. É claro que o direito de pertença. Entendeu, Tiago? Nem sempre é urgência. Certo? A provisória é urgência e tem uma evidência. Bom, não só a urgência. Só para responder o Tiago. Ok, gente? Então, isso é a primeira classificação de conhecimento, né? Eu tenho uma cautelar provisória e a terceira é de execução. Ação de execução. A ação de execução, ela tem um condão de fazer o quê? Obrigar o cumprimento do que foi decidido na ação de conhecimento e obrigar o que foi decidido na ação de tutela provisória ou cautelar. Então, a ação de execução, ela tem o condão de obrigar. Quando eu tenho uma decisão favorável a mim e a parte contrária não cumpre. Aí eu faço o quê? Pedindo para que o juízo execute, para que o juízo determine. Certo? Lá na frente vocês vão ver que tem o chamado cumprimento de sentença e tem a chamada execução provisória. Ambas têm um condão. Nenhuma, gente, eu vou apresentar provas, não. Onde é que eu apresento provas? Na ação de conhecimento, que culmina no processo de conhecimento. Porque a ação de conhecimento o juiz ainda não conhece. O juiz ainda não sabe do conflito. É lá que eu vou apresentar minhas provas. Na ação de execução eu não vou apresentar prova nenhuma, não. Já foi provado. Na ação de execução eu tenho que ter o chamado título executivo. Título executivo é um documento que é me favorável. Qual é o título executivo judicial por natureza? Sentença. Então eu tenho que ter um título, um documento, que diga que eu tenho que o direito, eu quero só que obrigue o cumprimento. Isso é no qual tipo de ação? Ação de execução. Onde é que tem esse slide, pelo amor de Deus? O Iago está perguntando. Está lá, Iago, é o 6. Está lá na parte nota de aula, lá, viu? É o 6, slide 6, tá? Pode abrir lá, está lá esse slide, tá bom? O slide está lá no 6, tá? É o 6, tá bom? Então, nós temos a chamada ação de execução. Qual é o objetivo dela? Executar. Obrigar o cumprimento. Ação de execução. Obrigar o cumprimento. Ação de execução. Então, nós temos, quanto à tutela jurisdicional, nós temos a ação de conhecimento, que desencadeia o processo de conhecimento. Nós temos a ação cautelar provisória e nós temos a ação de execução. A ação de conhecimento, onde eu vou apresentar as provas. É onde o direito vai ser reconhecido propriamente disso, porque o nome conhecimento também é chamado de ação de cognição. Conhecimento ou ação de cognição. Aí nós temos, gente, um detalhe da doutrina. A doutrina diz que as 3 ações contra a tutela judicial por natureza são essas: conhecimento, ou de cognição, cautelar, ou provisória, e de execução, ou executiva, né? Essas 3. Só que a doutrina diz que a ação de conhecimento é subdividida, gente, em 5 ações. A doutrina diz que a ação de conhecimento ela tem uma classificação quinária. A classificação quinária da ação de conhecimento é a subdivisão dela em 5 ações. A classificação quinária é a classificação da ação de conhecimento em 5 ações, que são a ação condenatória, ação declaratória, ação constitutiva, ação mandamental e ação executiva para processo. São as 5 ações de conhecimento existentes. Por isso que se diz que a ação de conhecimento ela tem uma classificação quinária. Ela é subdividida em 5. Quais são? Ação condenatória, ação declaratória, ação constitutiva, ação mandamental
e ação executiva lato sensu. Classificação quinária em 5. Primeira ação de conhecimento, que é a ação condenatória. É aquela ação que eu viso condenar alguém a alguma coisa. Quando eu viso condenar alguém numa ação de conhecimento, como é o nome da ação? Condenatória. Quando eu viso condenar alguém numa ação de conhecimento, como é o nome da ação? Condenatória. Por exemplo, ação de cobrança, ela é o quê? Uma ação condenatória, não é para condenar alguém. Uma ação de prestação de alimentos, prestação alimentícia, ou ação de alimentos, é o quê? Ação condenatória. Uma ação de indenização e reparação de danos, ela é o quê? Uma ação condenatória. Uma ação ordinária que eu entro contra o Estado para pagar uma gratificação, ação condenatória. Então, qualquer ação que eu peço que condene alguém, pois é ação condenatória. A segunda ação de conhecimento, dentro dessa classificação quinária em 5, essa subdivisão, é a ação declaratória. Na ação declaratória, o que é que eu estou buscando? Eu só quero que o Estado juiz declare uma situação jurídica que já ocorreu. Eu quero que o Estado juiz declare algo que já ocorreu. E que com essa declaração venha gerar efeitos jurídicos. A ação declaratória, eu postulo que o Estado juiz declare o que já ocorreu. Com essa declaração, eu vou buscar efeitos jurídicos. Certo? É uma ação declaratória. Exemplo, ação de reconhecimento de união estável. A pessoa vive com a outra tanto tempo e essa pessoa morre, uma delas. Aí ele vai entrar com ação para reconhecer que houve união estável. Declarar algo que já existiu, já passou. Ó. A ação declaratória ela tem um condão de declarar algo que já passou. Declara para gerar efeitos futuros. A partir do momento que se declara a união estável, vai gerar efeitos. Então, como é o nome dessa ação? Declaratória. Declarou algo que já ocorreu. Outra ação declaratória muito comum. Você trabalha muito tempo na empresa, a empresa passou alguns anos sem assinar a tua carteira, mas tu tem comprovação e tudo mais, que teve um período em que você realmente houve essa contribuição, não houve a assinatura da carteira. Então, como não houve essa comprovação, você é necessário o quê? Para fins previdenciários, que você tenha o reconhecimento desse direito, que já passou. Aí você entra com qual ação? Ação declaratória. Então, toda vez que você quer que o Estado juiz declare uma situação que já passou, é que você está pretendendo para gerar efeitos jurídicos, como é o nome dessa ação? Declaratória. Ela é uma ação de quê? De conhecimento. Por que uma ação de conhecimento? Porque eu vou dar ciência, eu vou juntar provas, eu vou instruir elementos para que o Estado julgue. Certo? Então, uma ação de conhecimento declaratória. A próxima ação de conhecimento, gente, é uma ação constitutiva. Na ação constitutiva, ela tem um condão de constituir uma nova situação jurídica. A ação constitutiva tem um condão de constituir uma nova situação jurídica. Certo? Por exemplo, a pessoa é casada, ela quer se divorciar. Se ela é casada e ela quer se divorciar, ela vai ter que entrar com ação de divórcio. O que a ação de divórcio faz, gente? Ela transforma a situação da pessoa de casada em situação da pessoa de divorciada. Como é o nome dessa ação? Constitutiva. Quando se constitui uma nova situação jurídica. Teve uma ação bem recente que chegou ao Supremo e mudou até o entendimento do Supremo. Foi uma ação de transexuais anos atrás que queria que se mudasse, né, a questão do nome dele lá e também a questão do sexo dele, né? Deixasse claro a questão do sexo. Então, ele pedia o quê? Que mudasse, se constituísse uma nova situação jurídica, né? Não que transformasse, o Estado transformasse uma situação jurídica até então existente. Toda vez que eu ajuizo uma ação com esse objetivo de transformar uma situação jurídica, de modificar um status quo, como é o nome dessa ação? Constitutiva. Aí nós temos a quarta ação. Essa aqui é bem simples. Ação mandamental. A ação mandamental é aquela que desencadeia um mandamento, uma ordem contra um agente público. Exemplo, mandado de segurança. Quando eu impetro o mandado de segurança, Pedro, quando eu impetro o mandado de segurança, Ibrahim, quando eu impetro o mandado de segurança, Tiago, o que é que a gente não é
eu estou querendo o quê com mandado de segurança? Gente, não é mandato, viu? Eu já vi ofício de justiça encaminhando a ação de mandato com T. Mandato com T é uma procuração. Então, a pessoa está me representando, é um mandato. É um contrato, mandato. Isso é mandado, vem de ordem. Por isso que é ação mandamental, mandado, D-O, de ordem. Ação mandamental, quando se busca um mandamento, uma ordem contra um agente público. Na ação mandamental, se busca um mandamento, uma ordem contra o agente público. Melhor exemplo, ação de mandado de segurança. Desencadeia uma ação mandamental, de uma ordem, ação de mandado de segurança. A última ação é a ação executiva lato sensu. Vamos fazer uma pausa aqui. Quando eu comecei a estudar a classificação da tutela jurisdicional, eu disse para vocês que eu tinha ação de conhecimento, que eu tinha ação cautelar ou provisória, que eu tinha ação executiva. O que é que eu disse na ação executiva? A ação executiva ela tem um condão de obrigar o cumprimento de uma decisão condenatória. A ação executiva, ela determina o cumprimento de uma ação de conhecimento condenatória, uma ação de conhecimento, ou então de uma ação de execução, ou então de uma ação de natureza provisória. Teve uma decisão judicial, né? E eu preciso de uma ação de execução para obrigar para que a pessoa cumpra. Quando eu tenho uma ação de conhecimento em meu favor e o réu não cumpre, qual é a ação que eu entro? A ação executiva, para determinar o cumprimento. Não foi isso que eu vi lá? Parênteses, beleza. E o que é a ação executiva lato sensu? Gente, na ação executiva lato sensu, há um somatório de condenatória, certo? E executiva. Na ação executiva lato sensu, há um somatório de ação condenatória e ação executiva. O que foi que eu disse? A ação executiva, ela faz valer o cumprimento da ação condenatória, né? No entanto, nessa executiva lato sensu, a própria decisão do juiz, ela gera dois efeitos. Ela condena e já determina o cumprimento. Na ação executiva lato sensu, ela condena e já determina o cumprimento. Exemplo, nas 3 ações possessórias clássicas. Quais são as 3 ações possessórias clássicas? Nós temos a reintegração de posse, são as 3 possessórias clássicas. A ação de posse, a reintegração de posse, quando ocorre o esbulho. Nós temos a manutenção de posse, quando ocorre a turbação, e nós temos um interdito proibitório. Interdito proibitório. Quando ocorre no interdito proibitório, o quê? A iminência de turbação ou esbulho. Não ocorreu ainda nenhum dos dois diretamente. A possibilidade de ocorrer. Está havendo um risco de ocorrer a turbação. Está havendo um risco de ocorrer o esbulho. Certo? Então, são as 3 possessórias típicas. Se eu ganhei uma ação de reintegração de posse contra o Tiago, eu ganhei uma ação de reintegração de posse contra o Tiago. Quando o juiz decide a procedência, Tiago, dessa ação de reintegração de posse, ele já determina que eu ganhei e já manda expedir o mandado de reintegração. Para que isso, gente? Para que eu não tenha que ainda entrar com ação de execução. Porque vocês lembram que eu disse? A ação condenatória, muitas vezes, ela por si só, você não tem como determinar o cumprimento. Se a parte contrária não cumprir, o que me cabe? Entrar com ação de execução. Já nessas ações executivas lato sensu, como é o caso das possessórias, elas por si só se determina o cumprimento. Certo? É um somatório de quê, professor? Quando eu tiver um tempinho, poder me responder. Gente, a ação executiva lato sensu é um somatório de condenatória e executiva. Soma-se as duas, condenatória e executiva. Na ação condenatória, a típica pura, se na parte contrária não cumprir, o que é que me cabe fazer? Entrar com a ação de execução. Obrigado. Já nessas executivas lato sensu, gente, a natureza delas é que elas têm um somatório. Quando o juiz condena, por exemplo, a uma reintegração de posse, ele já determina o quê, gente? O cumprimento. Quando ele determina a manutenção de posse, ele já determina o cumprimento. Olha a lógica processual como é. Se elas fossem meramente condenatórias,
Eu ainda teria que fazer o quê para cumprir, gente? Entrar com ação de execução. Vocês imaginaram perder tempo? Gente, quando a pessoa invade um imóvel, não se enganem, em poucos meses vira uma cidade. Eu fui procurador de município 5 anos, no município de Maracanã. Teve um caso lá que o juiz demorou a nos conceder a tutela provisória para a gente entrar lá na posse e tudo, sem reintegrado. Gente, o que aconteceu? Chegando lá, tinha até barzinho. Eu pediria para tomar um lá no barzinho, porque tinha barzinho com sinuca, já jogando. Entendeu? Então, assim, é muito rápido, gente. Não estou falando nada, as pessoas humildes têm direito à habitação, o Estado era para conceder isso. Uma pessoa que invade o terreno de outrem e com poucos meses vira uma comunidade, é absurdo, né? A gente sabe. Muita gente batalha para ter seu terreno e tal, e vê o terreno invadido. Então, por isso que essas ações possessórias, elas têm essa característica. Para não esperar mais, elas têm que ser rápidas. Em pouco tempo, meu amigo, vira uma cidade. Tu vai tirar como esse pessoal de lá? Aí vem um interesse social. Não, porque tem interesse social. Eu vou tirar as famíliazinhas, os meninos chorando. Entendeu? Então, já cumpri pela prefeitura reintegrações que você dá dó no seu coração. Mas a culpa não era do município, era dele, o imóvel. Ele queria fazer uma escola, outra tinha invadido. Fazer o quê? Né? Então, assim, infelizmente, é dessa forma, sabe, gente? Adoro sinuca, vai, eu também, velho. Então, nesse dia até joguei, sabe? Meu chefe deu uma sinuquinha enquanto esperava a polícia chegar para botar ele para fora, né? Então, a gente faz a primeira amizade para depois... Ô, meu amigo, desculpa, eu sou procurador do município, a polícia está vindo aí para botar todo mundo para fora. É isso, né? O nome é ação do quê? O nome é ação do professor? Não, mulher, que negócio é ação do professor? Ação de reintegração de posse, manutenção ou interdito proprietário. Isso é uma ação possessória, executivas lato sensu. Então, pela classificação quinária, nós temos 5 ações de conhecimento: condenatória, declaratória, constitutiva, mandamental e executiva latação. Classificação quinária de 5, ó. Quinária, 5. Não esqueçam disso. E nós temos, gente, ainda outro tipo de classificação, que é um conceito doutrinário que chama as chamadas ações dúplices. Ações dúplices. Como de dessas novidades que caem em concurso, né? Ações dúplices. Gente, quando eu fui estudar os elementos da ação, a palavra como é... O quê? Que é, Tiago? A palavra acima é dúplice, ação? Entendi. Professor. Turbação. Oi, alguém pediu a palavra. Diga aí, Roberto. Foi eu, professor, Tiago. Eu já entendi, já. Deu para entender aqui. Deu para entender aqui, viu? É porque tinha... Tiagão, cara, é porque eu estou num espaço mais escuro e eu estou digitando, às vezes digito alguma coisa, mas pode parar, viu, Tiago? Não, tranquilo, deu para entender aqui, obrigado, é porque a internet travou. Eu estou às ordens, viu? Pode parar na hora que você quiser. Então, gente, se eu falar, volta, nós temos, gente, as chamadas ações dúplices, por isso que eu fico olhando aqui do lado, que eu fui para um local mais escuro e não é legal, vou mudar. A ação dúplice, gente, o que foi que a gente viu nos elementos da ação? Partes, causa de pedir e pedir. As partes, a gente disse o quê? Nós temos o polo ativo, que são os autores, e nós temos polo passivo, as partes que são demandadas, acionadas, né? Então, polo ativo, autores, polo passivo, réus, tá? Isso é normal. Elementos. As partes. Gente, tem ação que elas têm o duplo efeito. Gente, esse direito processual civil é muito bom isso aqui. Então, sinceramente, quando você se aprofunda, rapaz, eu estou convidando vocês. Ó, quem quiser ser monitor no próximo semestre, eu recebo 2, 3, 4 monitores, viu? Eu adoro trabalhar com os monitores, porque os meninos vão aprendendo mais, vão me ensinando. O processo civil é um eterno aprendizado. Olha o que é ação dupla. Tem ação, gente, que tem o duplo efeito. É como se fosse o polo ativo. Fica fácil aprender com o senhor, professor. Tá certo. Eu já corrigi sua prova, viu? Não precisa também, né? Obrigado. Então, gente, ó, tem ações que elas têm o duplo efeito. Tem ações que elas têm o duplo efeito, de autor e réu ao mesmo tempo. Eu entro com a ação como autor, mas se eu perder, há uma transformação e me torno réu. Olha que loucura. Eu tenho ações que são dúplices, ela tem um duplo efeito. Se eu ganhar a ação, eu continuo sendo autor. Se eu perder, é como se eu fosse réu. É como se eu fosse réu, que não fosse autor. Como é o nome dessa ação? Ação dúplice. Exemplo.
ação de oferta de alimentos. Ação de oferta de alimentos. Quando é que é uma ação de oferta de alimentos? Gente, tem situações que o pai não espera que o filho acione. Ele se antecipa e a juíza oferece os alimentos. O nome dessa ação, oferta de alimentos. Ele entra com a ação e diz, eu tenho as despesas tais. O menor tem as despesas tais e eu posso pagar tanto. Aí o menor é citado para se manifestar o que ele está oferecendo. Entendeu? Ele está sendo autor, né, na ação, Só que o menor não concorda e o juiz determina que ele pague, certo? Um valor maior na ação de oferta. Como é que é o nome disso? Ação dúplice. Olha, inicialmente ele entrou como autor, não foi não, E aí, quando veio o menor réu e provou o contrário, o juiz reverteu. É como se o menor fosse o autor e ele fosse o réu. Não é o nome disso, ação dúplice. Gente, isso não é igual a reconvenção, tá? Vocês vão ver um instituto que se chama reconvenção. O que é a reconvenção? A reconvenção é um dos tipos de defesa. Nós temos dois tipos primordiais de defesa hoje no processo civil. A contestação, que engloba quase tudo, e a reconvenção. Na reconvenção é o contra-ataque. Eu entro com a ação contra o Tiago se defende na contestação. Mas, ao mesmo tempo, ele reconvém, ele contra-ataca. Eu digo que o Tiago colidiu contra o meu carro. O Tiago, na defesa, ele diz que não é, e, além disso, ele cobra com essa peça chamada reconvenção, que o Estado determine que eu pague em favor dele. Entendeu? Isso aí não é ação dúplice. Ação dúplice é quando na mesma ação pode ser alterado o efeito, que é o que ocorre na ação de oferta de alimentos. Nós temos outro exemplo clássico, gente. É um pedido que tem no juizado especial, chamado pedido contraposto, que não é igual a essa defesa que eu falei agora, a reconvenção. No pedido contraposto é assim, eu entrei contra a ação contra a Vlailma no juizado especial. Lá no juizado, eu digo que o direito é meu. Ela nem se defende nem nada, ela já apresenta o pedido lá para o juiz entender que, na verdade, o direito pertence a ela. Como é o nome desse pedido? Contraposto. Ela além de réu, ela também passa a ser autora. Entendeu? Então, isso é pedido contraposto lá no juizado. Outro exemplo, ação de alimentos. Outro exemplo, ação de prestação de contas. A Vlailma e o Tiago são sócios. Eu não, porque eu não tenho porra nenhuma. A Vlailma e o Tiago são sócios da empresa. Vocês sabem. E aí eles são sócios nessa empresa, grande empresa, exportam e tudo mais. Tiveram um problema no passado, depois que estão meio assim, né? Qual foi o problema? Um problema na sociedade. A Vlailma entrou com a ação de prestação de contas, para que seja feito um apanhado das contas e passe o prolabore a que realmente ela tem direito. Certo? E que a outra parte não tem. Nessa ação, o juiz, quando analisar, diria, o seu prolabore não é esse, não. Esse é o prolabore do fulano. Ele pode haver uma reversão numa ação de prestação de contas, pode até isso. Então, toda vez que a ação ela desencadear uma possibilidade de você se sair do polo ativo e ir para o polo passivo, que é o caso da ação de oferta de alimentos, ou sair do polo passivo e ir para o polo ativo, como é o caso do pedido contraposto, o nome dessa ação é dúplice. Ela tem um duplo efeito, de autor e réu ao mesmo tempo. Ou ela tem como consequência o duplo efeito. Tá bom, gente? Nome, ação dúplice. Gente, alguém tem alguma pergunta? Professor. Diga aí, quem é? Priscila? É a Priscila. Essa ação aqui do dúplice, ela é referente a qual classificação aqui do... Não, ela é qualquer uma delas. Ela geralmente é ação de conhecimento. Não, geralmente, aí, nesse caso, ela é ação de conhecimento. Geralmente. Por quê? Porque a ação de conhecimento, toda ação que eu pretendo da ciência de um fato. Então, na ação de oferta de elementos, eu preciso da ciência de um fato. Na ação de prestação de contas, é muito difícil esse caráter dúplice na execução. Porque na execução, eu não apresento provas nem nada. Pode ser que é raro, eu nunca vi isso. Pode ser que sede de ação provisória eu tenha uma característica dúplice. Na verdade, a ação dúplice, Priscila, é uma característica que pode ser ensejada numa ação de conhecimento ou numa ação provisória, entendeu? Uma característica. O nome dúplice é uma nomenclatura que se dá, mas ela não tem uma classificação específica. É um efeito. Na verdade, a dúplice é um efeito que se dá a um tipo de ação. Geralmente, ação de conhecimento. Bom? Então, dúplice. Tá bom. Aí, professor, travou um pouquinho naquela hora
da executiva, quando o senhor foi falar os exemplos, que é umas ações. É ação o quê? Nós temos 5, a classificação quinária da ação de conhecimento. Por que quinária? Dividido em 5. Condenatória, declaratória, constitutiva, mandamental e executiva lato sensu. Na executiva lato sensu, há um somatório, gente, seria uma soma da condenatória mais a executiva lá que a gente viu. Vamos ao caso concreto. Eu tenho uma ação condenatória contra você. Entrei com uma ação de indenização contra você. Ganhei a ação, você não pagou. O que é que eu tenho que fazer? Entrar com ação de execução para obrigar que você pague, né? Eu tenho 2 formas de execução hoje. Hoje eu tenho cumprimento de sentença e tenho execução provisória. São as 2 formas de fazer uma execução. Tá? Então eu tenho que fazer isso, porque você não cumpriu voluntariamente. Você tem um prazo para cumprir, de 15 dias. Se você não cumprir, aí depois dos 15 eu posso ajuizar essa ação, execução provisória. Ou no caso, ação de cumprimento de sentença, nesse caso, né? Então isso é o normal. Só que tem alguns tipos de ação que eu não posso esperar que ainda venha uma execução. Quando o juiz concede o direito, ele já determina o cumprimento ao mesmo tempo. É o caso das ações possessórias. Se eu ganhar a ação possessória, por exemplo, o juiz determinou uma reintegração de posse. Se elas fossem uma condenatória típica, quando eu tivesse que o juiz reconhecesse que eu ganhasse, ainda teria que fazer o quê? Entrar com uma execução. Só que, como elas têm essa especificidade, quando o juiz concede uma ação de reintegração, quando o juiz concede a ação de manutenção, quando o juiz concede o interdito, que são ações possessórias propriamente ditas, típicas, ele já determina o cumprimento. Ele reconhece o seu direito e já dá e manda expedir um mandado de cumprimento. Ou seja, é um somatório de ação condenatória e executiva ao mesmo tempo. Nas ações condenatórias normais, eu preciso entrar depois com ação de execução. Nessas ações aí executivas lato sensu, ao mesmo tempo já saem os 2 efeitos, de condenação e o de determinação de cumprimento. O nome disso, ações executivas lato sensu. Ok? Mais alguma pergunta? À vontade. Gente, boa noite, bom feriado. Domingo teremos o 4º Domingão do Nartan, com questões às 19 horas do domingo. É tradição, né? Frequenta quem quiser, né? Então, estaremos domingo no 4º Domingão do Nartan, tá bom? Com as questões dessa semana, tá? Daqui a pouquinho, amanhã cedo, vai estar lá no YouTube já os vídeos. E amanhã, ao longo do dia, eu devo fechar toda a correção dos trabalhos de vocês. E as notas já ao final da noite, eu acredito que já esteja lá. Ok, gente? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um abraço, boa noite, bom feriado, aproveitem. Obrigado aí pela companhia de vocês mais um dia. Obrigado, um abraço grande.